O Senhor Jesus. A todos, um excelente dia na presença de Deus. Veremos hoje o capítulo 16 do Evangelho de Lucas, Céu e Inferno. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 16 e faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. Estamos vendo o terceiro livro do Novo Testamento. Embora nós temos pregado que a autoria desse evangelho pertence a Lucas, e assim cremos, o seu autor intelectual com certeza foi Paulo e Marcos, seus companheiros de viagem, que relataram a Lucas os fatos, os quais Lucas, sendo meticuloso, médico de Antioquia, resolveu relatar. Ele apresentou esse relato fiel e organizado, visando estabelecer os fatos a respeito do ministério de Jesus e sua importância para a história da salvação, além de fornecer parâmetros para a igreja em pregação de arrependimento e perdão em nome de Jesus Cristo para todas as nações. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você fazer um acompanhamento diário, porque todos os dias nós temos uma novidade que é um novo capítulo da Bíblia. E quando terminarmos essa série, ainda faremos de cada capítulo da Bíblia diversos infográficos. Então fiquem ligados, atentos às nossas programações. Dê o seu joinha também. Não se esqueça de fazer isso, porque isso é importante para nós. Então nós estamos na quarta parte, que é o Ministério Público de Jesus da Galileia a Jerusalém. Como já dissemos, até o capítulo 19 veremos esse Ministério Público de Jesus da Galileia até Jerusalém. O Evangelho de Lucas registra a jornada de Jesus em direção a Jerusalém. Não há um paralelo mais extenso nos outros evangelhos, embora haja alguns que são paralelos de sessões individuais. O Evangelho de Lucas apresenta uma caminhada solene até a capital, onde Jesus morreria pelos pecadores de acordo com a vontade de Deus para a salvação do homem. Essa parte foi dividida em diversas sessões. Nós estamos vendo nesse capítulo 16, um dia desses, sobre esse capítulo, né? Um dia desse em meu trabalho eu conversava com um amado irmão sobre o fato de ser fiel nas pequenas e nas grandes coisas. Quem é fiel no pequeno será nas grandes. Quem não é fiel no pequeno pode ter certeza que jamais será nas grandes. De nada adianta pretendermos ser fiéis somente quando formos elevados a um cargo alto. A prova de nossa fidelidade é agora mesmo. Se estando embaixo não formos fiéis, quando estivermos lá em cima, não seremos mesmo fiéis. É no pouco que somos privados, é no pouco que somos provados no muito. A fidelidade deve ser impregnada em nós pelo Espírito Santo de Deus, desde o dia em que ouvimos a sua voz, até o dia em que deixaremos esse tabernáculo provisório e ocuparemos outro. Seja primeiramente fiel, no pouco que Deus o provará, no muito, para você ser aprovado. Quanto a termos mais senhores do que o normal, isto é uma verdade em nossas vidas. Deus é soberano e exclusivo e não partilha o seu reino com ninguém. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo o dinheiro, o mundo e qualquer outro desejo concorrente querendo espaço em nossos corações. É triste a história do homem rico e de Lázaro, mas é interessante que há um jeito de se evitar, ir para o inferno. Mas isso somente enquanto se tem a vida. No entanto, os homens, como loucos, desprezam a salvação que Deus envia. Seção I, sobre o dinheiro e o serviço. Até o versículo 10 do próximo capítulo, Lucas apresenta uma série de declarações, até o capítulo 17, de Jesus, que Jesus fez sobre prioridades, sobre riqueza, sobre poder, sobre serviço e sobre humildade. Jesus adverte os seus ouvintes que as bênçãos de Deus não são dadas automaticamente. Elas são liberadas, mas não são dadas. Você tem que conquistá-las. Continua o contador de história a contar as suas histórias. Jesus, o grande contador de histórias. E por meio dela nos ensinar as coisas do reino de Deus e da sua justiça. O mordomo era o encarregado de gerenciar o patrimônio, liberando o dono de se envolver com a maioria dos detalhes. Uma vez que esse homem não era supervisionado atentamente, era fácil de ser desonesto ou mesmo negligente, preguiçoso. O fato nessa história
era que o mordomo tinha sido acusado de não ser fiel perante o seu senhor. E o que o senhor foi tomar satisfações com ele, pedindo-lhe que prestasse as contas. O mordomo se viu em apuros e logo achou um jeito de que, se fosse mandado embora, pelo menos teria onde e o que comer. Começou ele a chamar um dos devedores do seu senhor e negociava as dívidas deles, com cada um amenizando o destar de sua condição de devedor. Conceder uma redução significativa ao débito do devedor faria com que este o convidasse para sua casa, ao menos por algum tempo. No caso do verso 6, por exemplo, a redução proposta foi de 50%, quantidade essa de azeite que equivaleria à produção de cerca de 150 oliveiras numa soma considerável. Ele assim vai repetir no processo. Aqui no verso 7, a quantidade de trigo parece ser equivalente à produção de uma área com cerca de 400 mil metros quadrados. A redução proposta foi de 20%. Como as notas de débito originais haviam sido destruídas, o dono ficou numa posição embaraçosa, pois seria muito difícil reclamar a quantia original. O elogio quanto à astúcia do administrador infiel foi um reconhecimento do fato de que este foi mais esperto que o proprietário. O que Jesus quis dizer aqui é que muitas vezes as pessoas do mundo fazem uso dos recursos que têm à disposição com muito mais eficiência do que os filhos da luz, ainda que o objetivo delas seja bem diferente. Os discípulos de Jesus não devem usar os bens materiais de que dispõem para alcançar objetivos egoístas, mas para fazer amigos. Provavelmente o objetivo aqui é dar esmola aos pobres. A passagem, verso 9, não especifica claramente quem é o sujeito dessa frase, mas as possibilidades variam entre o pobre que foi ajudado nesta vida ou talvez o próprio Deus. De qualquer modo, ela não está ensinando a salvação por obras nesta vida. Ajudar os outros com amor é um sinal do discipulado genuíno e também da alegria em desfrutar da salvação, e não um sistema meritório para obter salvação. Se isso aí se constitui em moeda de troca para obter algo, já perdeu a sua validade, a sua graça. Quem ama liberalmente libera, não fica cobrando, exigindo que aquilo sirva de moeda para ele negociar. Nós não devemos negociar com o bem. Fazer o bem é o melhor a se fazer sempre. Não importa qual seja o seu sistema de crença ou o que você está fazendo na sua vida. Faça o bem. Isso é bom para você. Vai ter recompensas para você. Com certeza você não ficará sem receber a sua parte. Então fazer o bem é o melhor a ser feito sempre. Agora, que isso se torne uma moeda de crédito para você negociar com Deus salvação ou qualquer direito, não, aí não. A honestidade provém do caráter e não na quantidade de recursos à disposição. Se você é infiel no pouco, não espere o muito para ser fiel, porque não o será mesmo. Até nas riquezas injustas, verso 11, devemos ser fiéis. Imagine então a verdadeira riqueza, os tesouros celestes. Nosso dinheiro é um presente que Deus nos dá e não algo que nos pertence, pois não o levaremos conosco. Então preste muita atenção nisso, né? Nosso dinheiro, nossos bens, nosso trabalho, nossas conquistas, é um presente que Deus nos dá e que nós devemos também saber administrar e compartilhar. E não algo que nos pertence, pois não o levaremos conosco. O que é seu que você vai levar com você? A única coisa que realmente nos pertence é a herança que recebemos do novo céu e da nova terra. Mateus 25, 34, Apocalipse 21, versos 1 a 5. Trabalhar como escravo numa casa exige fidelidade ao Senhor da casa. É impossível oferecer o serviço dedicado que é requerido do escravo para mais que de um senhor. Jesus conclui a sua lição nos ensinando que não seria possível agradar dois senhores, ele e o dinheiro. Eu penso assim, que como mordomos de Deus, temos de administrar os seus bens. Logo, todo o dinheiro do mundo, milhões ou bilhões, podem entrar em nossos bolsos, mas jamais podem entrar em nossos corações. Em seguida, passa Jesus a exaltar a lei e os profetas, uma referência a todo o Antigo Testamento, que vigoraram até João.
Lucas estava indicando que o ministério de João Batista é o limiar da maior transformação que já ocorreu na história da redenção. E até aquele momento, todo homem deveria se esforçar por entrar nele. Essa questão do esforço é uma declaração muito difícil de traduzir e interpretar. Alguns sugerem que Jesus estava descrevendo o zelo com o qual se deve buscar o reino de Deus. E sendo assim, estavam fazendo uma exortação aos seus seguidores. Contudo, outros sugerem que o termo grego biazetai, traduzido como se esforça, deve ser entendido no sentido negativo, ou seja, forças hostis que lutam contra o reino. A impressão que se tem é que com Jesus tudo seria diferente, todo o passado ficaria para trás. Mas não é isso que ele ensina, antes valoriza todo o Antigo Testamento. Nada ficaria para trás, nem mesmo um tio da lei. Um minúsculo sinal posto sobre algumas letras hebraicas para fazer distinção destas em relação às outras e também a menor parte de uma letra. Então nada ficaria para trás, nem mesmo um tio da lei, que é a menor parte de uma letra. Toda lei procede de Deus e não devemos negligenciar nenhuma parte dela. E também devemos zelar por ela e ensinar sobre ela. Jesus não estava abolindo nada, mas dando a ela a sua real interpretação, significado e sentido originais, pois ele de fato era e é o autor dela para sempre. Em seguida, vem uma abordagem de Jesus sobre o divórcio, no verso 18. Os judeus podiam se divorciar de suas esposas com facilidade, ao menor sinal de provocação, mas a visão que Jesus tinha do casamento era diferente. A prescrição da lei permitia o divórcio, Deuteronômio 24, de 1 a 4, como uma concessão por causa do coração endurecido das pessoas, Marcos 10, 5. Jesus percebeu que alguns divórcios judaicos resultavam em adultério. Agora Jesus lhes conta uma parábola de certo homem rico e de outro muito pobre, às vezes também chamado de dives, um termo latino para rico. Tal homem se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Essas roupas elas caracterizavam as pessoas ricas. A púrpura era usado para as roupas de cima, enquanto o linho era utilizado para as roupas de baixo. Na história, o pobre se chamava Lázaro, o único personagem nomeado nas parábolas de Jesus. E aqui é representado vivendo na miséria e em extrema pobreza. Ambos morreram, sendo o mendigo levado pelos anjos ao seio de Abraão. A imagem é a de ser um hóspede de honra num banquete. E também morreu o rico, sendo sepultado. O rico foi parar no inferno, do grego Hades, o lugar onde os mortos aguardam o julgamento. Porém, no Novo Testamento nunca é utilizado em relação aos salvos. Aqui representa claramente um lugar de tormento. É interessante observar que o rico, estando no Hades, podia ver Lázaro e Abraão. Até mesmo no Hades, o rico demonstra sua arrogância, presumindo que Lázaro deveria ser enviado para servi-lo. Observe também que até mesmo apenas uma gota d'água poderia aliviar um pouco do seu sofrimento, ilustrando com isso o implacável tormento que os ímpios sofrem após a morte. Quem dá respostas ao rico é Abraão. Embora Abraão fale em tom de ternura, isso não altera o fato. Há uma barreira separando os dois. E há também uma ordem de valores completamente diferentes daquela encontrada na terra. Henrico recebeu aquilo que imaginava serem coisas boas, porém, em vez de escolher as coisas de Deus, acabou preferindo os prazeres sensuais. Pela primeira vez, estando no inferno, o homem rico pensou em alguém além de si mesmo, embora o seu pensamento estivesse focalizado na sua própria família. Ele continua presumindo que Lázaro deveria servi-lo. Abraão então disse para o rico que eles tinham Moisés e os profetas, os quais deveriam ser ouvidos para evitarem ir para o inferno, uma referência assim ao Antigo Testamento. O rico presume que enviar Lázaro, ressuscitando-o dos mortos, causaria algum efeito em seus familiares mais forte do que as Escrituras, mas Jesus diz que a Escritura é muito mais eficaz do que qualquer aparecimento desses. Poderia vir a ser. Então, ao comentar de um tal morto ressuscitando, fala Jesus dele mesmo. Ele mesmo estava falando a respeito disso.
Tampouco, se esse ressuscitasse, acreditariam. Ainda que dos mortos ressuscitasse, quem é que daria crédito, como aconteceu de fato? Lucas 16:1 diz: Disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar dos seus bens. É o que nós já comentamos a respeito do administrador infiel, que foi esperto na sua administração, na sua prestação de contas. O verso 31 de Lucas 16, que só tem 31 versículos, diz que Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Falando ele aqui dele mesmo, né? E por falar em inferno e também em céu, haveria um sinal, haveria um dia final, em que haverá, né? Falando de céu e inferno, haverá um dia final em que teremos a população dividida e julgada. Estou falando agora de céu e inferno. Nós vamos chegar num momento da história em que isso ficou para trás. Então agora nós temos a população do céu e nós temos a população do inferno. Somente estarão no céu aqueles que Deus quis que estivessem. Bem assim, somente estarão no inferno aqueles que deveriam estar lá. Deus não continuará sendo... Deus, então, continuará sendo justo, verdadeiro, amoroso, bondoso, sábio, soberano. E você, por que anda em dúvidas? É melhor se apressar. Jesus está voltando mesmo. Depois do julgamento final, poderemos encontrar habitantes nos céus que deveriam estar no inferno, ou no inferno habitantes que deveriam estar nos céus? Lógico que não, né? Eu creio que não. Amanhã estaremos aqui com Lucas 17, advertindo que Jesus está voltando e será como nos dias de Noé e de Ló. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você fazer acompanhamento diário, todos os dias um capítulo novo da Bíblia. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Loja virtual, ossemeadores.com.br. Programa de rádio, radio.ossemeadores.com. A todos um bom dia, fiquem com Deus e, como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus.